Olá, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Denis Santini, eu sou o CEO da Community, fundador da MD e tô aqui apresentador do nosso Devan. Eu não canso de falar, o nosso Devan, que é o nosso podcast sobre rodas. Esse trocadilho infame entre o divã do psicólogo com o divã de estar dentro de uma van. É uma van, gente. Vai vazar som, vai passar gente aqui atrás, porque a graça é ela rodar o Brasil atrás de inspirações, atrás de novas oportunidades e principalmente de franqueados de sucesso que vão poder compartilhar e doar o seu tempo com você que está vendo a gente. Bom, o Devan rodou o Brasil, pegamos a estrada e caímos aqui na cidade maravilhosa, em mais um episódio dentro da ABF Expo, aqui da seccional do Rio de Janeiro da ABF, junto com Fala Franchising Carioca e o Divan como franqueado, com o super apoio da Prudential. A Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo e também do Brasil, franqueadora que apoia não só os seus franqueados, como o franchise de modo geral. Mandar um abraço para o Humberto, para a Marcela, muito bom ter vocês com a gente, contribuindo aqui com o setor. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é um prazer demais. Quero agradecer os meus convidados que estão aqui. Vai dar vontade de comer um docinho. Depois eu vou falar já o que é. E eu sempre faço uma brincadeira. Na verdade, eu sempre peço para eles se apresentar. Mas hoje eu vou mudar. Eu estou mudando. É o segundo episódio que eu faço isso. Que é pedir para um apresentar o outro. Então eu não vou falar quem é que está aqui não. Vou só dizer que é delicioso esse episódio. Eu vou pedir para a Caterine apresentar o Manuel e o Manuel apresentar a Caterine. Quem é quem? Quem começa? Eu começo. Já chamou pra si. Okay. Liderança. Caterine é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Olha só. Não por ser minha filha, mas por tudo que ela representa para nós. Pode chorar também. Pode. Ela é hoje o meu braço direito na nossa franquia e toca a franquia como ninguém. Ela hoje tem a experiência, se fosse falar em habilidade e competência em marketing, fala alguns idiomas, entre eles o inglês e o francês. E cada vez mais eu sou fã dela. Bela apresentação, hein, Caterine? Muito prazer. Aumentou aquela que a régua, né? Já botou lá em cima. Eu quero falar. Então agora, quem é o Manuel, Caterine? Conta pra gente, quem tá ouvindo a gente aqui. Você pode falar pra essa câmera, pra aquela câmera, pra onde você quiser. Pra mim, pra quem você quiser. Olha, não sendo clichê, mas sendo, é uma das pessoas no mundo que eu mais amo, que eu mais admiro e assim, realmente é o significado da palavra admirar. Ele é um cara que ele conhece meio mundo e aqueles que ele não conhece ainda, ele vai conhecer. Uma pessoa que gostam genuinamente dele. Ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa com um conhecimento absurdo e que gosta de passar esse conhecimento. Assim, se ele não fosse meu pai, eu ia querer que ele fosse meu pai. Dá se escolher, né? Pois é. Isso Deus que Deus sabe caiu no lugar certo. Mas vocês são franqueados da Casa Balduco, sim. É isso? Sim. E já são franqueados. Tem quantas operações? 2 operações. E vocês eram franqueadores ou tinham operação própria? Isso. Me conta um pouquinho, Manuel. Conta um pouquinho da sua história profissional agora, para quem está vendo a gente. Eu trabalhei 32 anos na Vale, fui diretor de investimento do fundo de pensão da Vale do Rio Doce Avalia durante 12 anos e pedi demissão da Vale para ser gestor de um private equity. Dentre as empresas que nós colocamos no nosso fundo, tem a Casa do Pão de Queijo, tem a Hortifruti, Estapá, dentre outras. Então além da operação de franquias, tem outras operações? Eu estive, né? Esteve. Entendi. O fundo já foi totalmente desinvestido, deu 3,2 cash on cash, não foi pouco, e os participantes ficaram muito felizes, né? Hoje eu tenho uma empresa que eu presto assessoria e gestão a empresas familiares, no conceito de governança, profissionalização e etc., que é a minha especialização. Dei aula na PUC de governança corporativa e hoje sou vascaíno, moro na Barra da Tijuca. Isso já é bastante tempo, papai. Moro na Barra da Tijuca, tenho 2 filhos e 3 netos. Olha que beleza. Caterine, e você? Qual é a sua função hoje dentro da operação da Casa Balduco, Manuel? Observador. Liderança, inspirador. Denis, ela permite que você faça ajustes com o avião voando. Quase um conselheiro. É isso. Eu hoje faço parte do conselho de algumas empresas. Imaginei. Hoje, como observador, nós numa loja recém-inaugurada, que é a Casa Balduco Barra Shopping,
nós chegamos à conclusão da necessidade de um outro forno, de um segundo forno, a necessidade de uma máquina ao invés de duas bocas, 3 bocas, expandir o balcão, mexer um pouco na operação, claro, isso em consenso com a Casa Balduco, mas porque nós percebemos que o movimento de Casa Balduco / Shopping é completamente diferente. Estávamos acostumados com Jacarepaguá, lá passamos até uma virada de ano, mas nós não tínhamos consciência do que é / Shopping, né? Como o superintendente do / Shopping fala, muito prazer, eu sou / Shopping. Então, em cima disso, quero já agradecer a Renata da Casa Balduco, inclusive a Renata que deu o nome de vocês, falou, olha, leva que eles são maravilhosos, ó, já fazendo um agradecimento formal aqui a Rê, de indicar aqui vocês poder contar um pouco. Percebi que você não está tão só observador, já está ali junto, jogando junto o jogo, é isso, Caterine? Me fala um pouquinho, como é que você hoje cuida, né, nas operações, e o papel dele vai além de ser observador, né, Caterine? Sim, a gente sempre tá trocando muito, né, com todo esse conhecimento do meu pai, tanto de vida quanto de profissional mesmo, né? Eu e o meu irmão, a gente está muito junto com isso, a isso. A gente inicialmente, quando inaugurou o Parque Jacarepaguá, a gente inaugurou assim com um total desafio. A gente inaugurou a loja no dia 18 de novembro. 2 dias depois era aniversário do shopping. E a gente estava naquele período onde no Rio de Janeiro era aquele feriadão do G20. Então, assim, era aquele movimento desesperador. E aí, em seguida, Black Friday, Natal. Então, foi um desespero, todo mundo cuidando de tudo, não tinha como separar. Hoje, eu fico dividindo ainda, né? Porque o / Shopping acabou de inaugurar, não tem nem um mês. Então a gente ainda divide. E já está vendo de trocar forno, você está com. Ou seja, é o pulso no varejo ali, tem que tomar decisões rápidas, tudo né? Muito dinâmico. O varejo, se você esperar, você perde dinheiro, você perde cliente. Muito bem você colocado. Recebe reclamação. E o cliente, assim, sendo mais uma vez clichê, o cliente que vai ditar se a sua loja vai funcionar ou não. Se você não está ali em cima, ele não consegue voltar porque ele não quer. A gente brinca aqui, nós vamos editar esse vídeo depois, né? Vocês vão assistir com a gente agora, tá assistindo. Já botei aqui, né? A importância de ser dinâmico e rápido no varejo, né? Essa é uma condição do varejo existir, né? É isso mesmo, né? Você perde dinheiro, você perde o cliente. E o seu funcionário, quando ele não tem aquele equipamento para trabalhar, quando ele não tem a estrutura para trabalhar, ele não quer ficar. Não quer ficar. É uma das retenções de talento, né? Sim. Graças a Deus a gente tem excelentes funcionários, assim, realmente excelentes funcionários, tanto no Parque Jacarepaguá quanto no Barra. Se eles virem esse vídeo, por favor, eu falo sempre isso para eles, eles podem saber, eles sabem disso. Hoje é muito não, senão vão querer nossos vai querer aumento, vai querer não sei o que mais? Não, vão querer nossos colaboradores aqui. Tem isso também, né? Alguém vai lá raptar, né? Mas eu falo isso para eles. Eles vão continuar, se o ambiente é bom, eles continuam. Sim. Mas eu quero dar um passo para trás, né? Eu brinquei no começo que vocês estavam do outro lado do balcão. O que levou vocês a empreender através de franquia agora? Quer dizer, de se tornar operador de loja. O que levou vocês a tomar essa decisão? Partiu de quem? Nós já éramos franqueadores e franqueados, porque nós tínhamos lojas próprias, né? Já operava. Uma das lojas era no Casa de Saúde Jacarepaguá, Casa de Saúde São José, né? Que era dentro... Maitá ali? Sim. Que era dentro de 5 containers de 20 metros quadrados, que dava 100 metros. E foi uma loja assim, muito interessante, porque era uma loja que tinha uma demanda quase que própria, cativa. Eu lembro que no nascimento do neto do Zeca Pagodinho, nós repusemos a loja 3 vezes em um dia, né? Porque acabou tudo, né? Então essa experiência foi muito boa. E a partir daí, quando nós vendemos a franqueadora e as franquias, nós ficamos capitalizados e ficamos olhando, observando para ver que tipo de oportunidade aparecia, né? E aí, quando nós abrimos uma outra franquia no próprio Parque Jacarepaguá,
A partir daí nós abrimos a Casa Balduco também. A gente saiu de uma e entrou em outra. Era a Casa Balduco também? Não, a gente saiu da outra franquia. No próprio Parque de Jacarepaguá. Isso. Ficamos 2 meses já em obra e aí fomos para outro ponto dentro do Parque de Jacarepaguá com a Casa Balduco. Se fosse pegar alguns aprendizados quando você era franqueador para hoje operando a Casa Balduco, o que vocês podem trazer de aprendizado de uma gestão mais de franqueadora, de dona da marca, de poder tomar as decisões 100%, para hoje estar operando uma marca franqueada forte como é a Casa Balduco? O que você pode dizer que você... Denis, o que eu poderia falar sobre esse assunto é de que o franqueado ele não compra uma marca. Ele compra uma cultura de gestão. Uma cultura de gestão, muito legal. E é importante que ele tenha isso em mente, né? Para que ele consiga perceber qual é a ideia em torno desse processo. É como você falou na sua apresentação, não é o que você espera da franqueadora, mas o que você pode fazer pela franqueadora. Então é uma comunhão, é como um casamento, é uma comunhão de interesses, onde você faz a sua parte, a franqueadora faz a dela. Agora, de novo, você não compra uma marca, você compra uma cultura de gestão, e é aí que você se identifica. Eu acho que a franqueadora, ela dá a marca e ela dá o caminho. Quem faz esse caminho é o franqueado. Com todas as dificuldades que existem, e a gente não pode esconder isso, existem dificuldades, mas quem faz esse caminho é o franqueado. Se você pega achando que vai ser um mar de rosas, você não vai. É o tal negócio, né? Empreender é uma maratona. Você vai cair. Se você não treinar, você não vai conseguir. Se ser muito rápido no início, não vai ter fôlego no final. A gente teve medo. Quando a gente foi lá atrás, franqueador, a gente teve medo também. Eu caí de paraquedas, graças a ele. Eu vim de hotelaria, eu trabalhei muitos anos de hotelaria, eu estava em São Paulo. Aí ele já estava abrindo com meu irmão, com mais um sócio. Eu sabia que ele estava abrindo um café e eu voltei de São Paulo. Aí ele, vem aqui conhecer, a gente vai ter uma reunião, tudo mais, vem conhecer os franqueados. Tá bom. Quando, no finalzinho da reunião, ele falou para os franqueados, olha só, esse vai cuidar disso, esse vai cuidar daquilo, essa é minha filha, ela vai cuidar dos franqueados. Eu falei, pai, como eu assim? Nunca trabalhei com isso. Mas sabe lidar com pessoas? Eu sabia lidar com vendas, né? E aí eu tive medo, mas é isso, assim, óbvio que eu tropecei, errei muito, mas se você não acredita naquilo que você faz, se você não acredita na marca, o teu caminho não vai ser bom. Mano, em cima disso, se você fosse enaltecer uma virtude da Caterine na operação, qual que seria a virtude que ela traz para a operação, que você fala, olha, isso daqui eu sei que ela vai cuidar? Escolha de equipe. Time. Escolha de equipe, time. E, de novo, né, o time, a importância do time não é você fazer o que gosta, é gostar do que faz. Eu acho que ela passa isso. Eu tenho umas frases, vou anotando todas aqui, né? Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz, hein? Colocando aqui no nosso podcast aqui. Continua, e ela passa isso, né, para a equipe. Ela passa esse conceito, né, de olho do dono, ajuste, qualidade no atendimento, excelência. Ela consegue passar isso com muita tranquilidade. Qual para você a importância de motivar o time, Caterine? Por que você acredita que esse é um dos seus assets, vamos chamar assim, na operação? São eles que fazem a loja. Eu passo para eles o conhecimento. Eu falo muito, não eu, Caterine, né? A loja em si, como ele falou, a cultura da loja, né? Você tem que passar isso para eles. Eu passo para eles. Quando eles compram a ideia, eles passam isso para o cliente e eu falo a mesma coisa. Se o cliente compra a ideia, se ele compra a história, ele vai comprar de você. Ele não vai para outro lugar. A gente ali na frente está com outras marcas, quando a gente fala de panetone, né, relativamente concorrentes, mas ele vai comprar de você. Ali atrás você conhece a história. Como meu pai fala, o conhecimento não se compra. Ele nunca vai sair de você. Então, se a equipe absorver aquilo, eles vão conseguir passar. E a gente sempre tem esse conceito de família, né? O nosso gerente, ele falou, poxa, fala isso de vocês, que vocês são fundamentais nisso. A gente é muito acessível.
né? E a Casa Balduco é literalmente essa questão, né, de ser uma casa, de acolher. E se eles não forem a minha família, se eu não for acessível a eles, eles vão sair. Me conta um pouquinho, como é que você faz isso na prática? Que processo você tem? Você tem treinamento? Você tem algum processo de conversa? Você tem momentos de fala? Como que é o dia a dia na sua operação para você implementar isso que você está contando aqui para a gente agora, de trazer eles para perto, de trazer cultura e conhecimento para eles? Olha, a gente tem todo o treinamento também que a franquia... Desculpa te interromper, já interrompendo. Para quem está assistindo a gente, qual é o nosso grande objetivo aqui do podcast? É trazer inspiração, trazer boas práticas, trazer dicas mesmo de quem faz, aprendeu, apanhou e hoje tem conseguido resultados. Me conta um pouquinho assim do seu dia a dia. A franqueadora traz muitos processos, muito conhecimento da história. E eu, Caterine, não. A gente, né, como equipe, a gente passa esse conhecimento para eles. Mas tem que partir da própria liderança mesmo. Então é você mesmo que começa isso para descer. Porque se a liderança não faz isso, ninguém vai fazer. Porque eu falo da família em si, porque a gente está sempre muito presente, né? A gente passa isso para eles. Eles têm que adquirir esse conhecimento. Se eles não souberem daquilo que eles estão passando, eles não vão ter segurança para olhar na cara do cliente e falar isso. Eles têm que se sentir bem. Eu sou poderoso naquilo que eu estou falando. E se a gente não fizer treinamentos, a gente faz treinamentos com frequência. Você tem uma frequência que você costuma fazer? Existe uma regra ou é não. Sempre que tem, você percebe que ele precisa, você coloca ele em treinamento? A gente coloca a equipe toda. A gente coloca a equipe toda. Não tem uma periodicidade específica. Mas é muito no tete-a-tete também, ali na hora. Poxa, eu vi que você não falou isso. Pô, vamos ali pro Empório, né? O Empório onde a gente vende aqueles produtos da Balduco, Panetone e tudo mais. Poxa, o que você lembra dessa história do Panetone? Ah, não, olha, a receita veio da família. Eles têm que ter esse conhecimento. Eles conhecem essa história toda. Totalmente, totalmente. Eu tenho clientes lá na loja que eles vão perguntando, olha, a funcionária daqui me explicou isso. Você pode explicar para minha esposa que eu também queria que ela soubesse? Eles têm que ter esse contadores de história. Muito. Eles têm e ponto. A venda tem que estar no olho deles. Você não passa isso para eles, você não tem a loja na mão. São eles que passam junto com você. Exato, quanto carisma tem nessa história, né? Denis, o importante nesse processo é que nós falamos muito para eles, né, colaboradores, é o brilho nos olhos. Tem que ter o brilho nos olhos. Nós, no treinamento, fizemos com que eles provassem todos os produtos. Eles conhecem todos os produtos, experimentaram? Todos. Isso é uma outra dica, né? Muitas vezes o funcionário não tem acesso aos produtos e serviços daquela marca. Então tem que viver, tem que ter experiência com a marca, né? Com os produtos da marca, né? Exatamente. E contamos a história também. Tudo que nós aprendemos lá, o aprendizado nosso junto à franqueadora, nós passamos para ele. E difundimos um conceito para eles do orgulho de ser Casa Balduco. Eles têm que estar engajados nesse processo. Isso para eles é muito importante. Por quê? Para que eles percebam o que faz, quais os pontos críticos de sucesso da Casa Balduco. Que eles fazem parte disso. Então, numa hora em que nós estamos no maior shopping do Brasil, numa hora que eles fazem parte dessa equipe, eles têm que se sentir orgulhosos por isso. De fazer parte disso. É isso disso que faz a diferença para a gente em termos do processo. Você falou de estar no maior shopping do Brasil, nesse bicho diferente que é o Barra, e me contaram, né, que um dos outros assets de vocês, umas virtudes de vocês, é o relacionamento com os parceiros, com o shopping, etc. Qual a diferença que isso faz no nosso negócio, de ter, muitas vezes, muito assim, é um cabo de guerra, é um contra o outro, mas não é assim, óbvio, tem dificuldades, tem atrito, mas no fundo todo mundo acaba se ajudando. Vocês têm essa relação bacana com shoppings? Como é? Temos, né? É uma das coisas que permeou essa relação assim, de confiança, foi a humildade da nossa parte, de primeiro, queremos estar no shopping, queremos fazer parte da família de vocês. Agora temos nossas dificuldades. Olha, esse aluguel eu não consigo pagar dessa maneira, eu preciso de 90 dias para construir a loja, eu preciso que vocês me ajudem dentro de alguns conceitos que nós precisamos. Então isso facilitou bastante, essa sinceridade parte a parte. O shopping também contribuiu muito com isso.
E claro que, como o nosso relacionamento lá com um deles, né, que é o CFO da Multiplan, ele falou assim: Manuel Cordeiro, coloque tudo que você quer. Eu vou dizer a você se eu posso atender ou não. Mas simples não se assim. Omita, não pode depois você dizer, puxa... Tem isso aqui também, tem isso aqui também. Eu pedi isso e você não me concedeu. Ou eu esqueci de pedir isso. Não. Eu acho que o importante é você colocar. Abra seu coração, diga o que você quer. Eu vou dizer se eu posso ou não. Como é que constrói? Existe uma dica que pode dar para quem está vendo aqui, que alguém está ouvindo aqui a gente agora? Como é que constrói essa relação? Como é que constrói essa proximidade? Tem alguma dica? É uma história? Não é uma coisa que se faz assim? Bom, no meu caso, eu sou um adepto à inteligência emocional. Né? Daniel Goleman, que é o meu papa aí da inteligência emocional, ele diz o seguinte, que uma das habilidades e competências da inteligência emocional é a empatia. É você se colocar no lugar do outro para perceber por que ele age daquela maneira. Então, como nós já estivemos dos dois lados, franqueador e franqueado, e também no nosso fundo de pensão lá na Valia, eu fui dono de shopping Del Rey em Belo Horizonte. Já conhece bem o outro lado? Conheço. Eu sei quais são as dores, quais são as necessidades. É importante que você perceba isso. Quer dizer, você não pode pedir o que o outro não pode dar ou oferecer o que o outro não quer. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho fundamental isso, assim, essa transparência. Você tem que conhecer para a franqueadora, estando num shopping, em todos esses relacionamentos, você tem que conhecer o seu limite e o limite do outro lado. Eu não vou pedir uma coisa que não vai ser possível. Não tem como eu pedir flores se ele vai falar assim, olha só, você é um lojista e eu tenho 1 milhão de lojistas aqui. É uma troca. Se você estiver dando um retorno, tanto não pode ser que só um lado ganhe, né? Não. Você tem que saber que em algum momento você vai ter que doar também, né? Os dois, é o que eu brinquei, acabei de fazer uma palestra, você está presente, obrigado pela presença. E eu falei muito isso, é um tripé, né? O franqueador, franqueado e os parceiros do sistema. Isso. Todos vão ganhar. Todos vão ganhar. O desafio é como equilibrar essa bolinha, né? Como equilibrar esse meio do caminho, né? E a gente, por já ter sido franqueadora, eu sempre brinco que a gente sabe os dois lados da moeda. Eu falo um pouco dos limites também. Eu falo muito até para Renata. Eu sei aonde eu posso pedir e eu sei aonde eu posso receber. Então, também eu tenho aquele equilíbrio ali, sabe? A gente não pode ir muito além. Olha, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, tá chegando perto do fim, passa rápido, né? É muito rápido. Meu Deus do céu. É o papo assim, bom. Pô, obrigado novamente. Aqui, eu queria perguntar um pouco assim, eu tenho mais perguntas, vou ter, mas eu quero falar uma coisa que eu não quero deixar de falar. E planos para o futuro? Porque uma das coisas que eu sou entusiasta do sistema, já estão percebendo, né? Eu penso muito sobre isso, porque o franqueado também tem que ter planos para o futuro, mas não é só ter, eu quero abrir mais loja. Estão se preparando para isso? Vocês pretendem abrir mais operações? Estão se preparando para isso? Você fala muito de governança, né? A gente fala muito um passo maior que a perna. O que vocês estão pensando para o futuro de vocês enquanto franqueados? A ideia é continuar sendo franqueado? Conta um pouquinho. Bom, eu quero ser o melhor franqueado da Casa Balduco. Eu não escondo isso de ninguém. Né? E como melhor franqueado, não melhor franqueado só em faturamento. Eu quero ser o melhor franqueado na excelência do atendimento, o melhor franqueado representando bem a marca, né? Na venda e na conscientização do que representa a marca para o público, né? Eu costumo dizer, Denis, que franquias, elas não crescem por vender produtos. Elas crescem por construir confiança e construir experiências que o público e o consumidor jamais vai esquecer. Eu quero que o meu consumidor, eu não quero estar na cabeça dele, eu quero estar no coração dele. E eu quero que ele se lembre da Casa Balduco por isso. E você, o que você imagina para o futuro? Eu tenho que segurar um pouco meu pai, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter o medo e ele é o cara que coloca... Ele é o cara que coloca a base para que o nosso medo não seja o medo... Não seja um bloqueador. Exatamente. Mas, assim, a gente saiu do Parque Jacarepaguá. Saiu não, né? Depois de abrir o Parque Jacarepaguá, a gente viu a oportunidade no Barra Shopping em menos de um ano. A gente ainda não completou um ano no parque. E foi um passo arriscado, mas a gente está indo, graças a Deus, muito bem. Está sendo muito bem visto no Barra Shopping pelos clientes também. Então a gente tem que ter o medo e aqui a solidez ao mesmo tempo. Eu quero construir uma
equipe que também não tenha medo, que possa dar esse retorno e a gente olhar ao mesmo tempo. Eu hoje não me sentiria pronta para ir para Niterói. Eu não me sentiria pronta. A gente não pode dar esse passo. Tem que tomar cuidado com a ansiedade, né? De oportunidade, surgir, não, calma, respira, põe a bola no chão, deixa eu azeitar o time, arrumar a defesa, arrumar o meio campo antes de sair atacando. É mais ou menos isso? Como meu pai falou. Falou de Vasco, eu sou corintiano, nós estamos dois sofrendo. Mas vamos fazer a final. Tô torcendo. Vamos nos controlar. Mas o Vasco também. Mas é exatamente isso, sabe? É ser o melhor naquilo que você está se propondo. Se você aqui, você já está começando, você já está com aquilo na mão, tudo bem você partir para outra. Agora, vamos primeiro deixar aquilo tudo redondo. Então assim, toma muito cuidado. Eu guardei uma pergunta aqui no final que eu queria fazer. Eu tenho algumas, mas eu quero fazer no final, que é: como é dividir a gestão entre pais e filhos? Eu sei que também tem um filho que também trabalha, está na operação também. Leva para casa, isso tá no jantar, tá no final de semana. Como é que vocês dividem? Para quem tá vendo a gente aqui, que tem o franchising tem muita gente que empreende em família. Eu queria, que dica vocês dão? Eu queria que vocês contassem como é o dia a dia. Leva para casa, não leva para casa? Tem alguma regra ou não? A regra é... Eu fiz um acordo com eles. Opa, então teve uma regra. Vocês discutam o tempo que vocês quiserem sobre quaisquer assuntos. A última palavra é a minha. Por quê? Porque é importante que a gente coloque as coisas de uma maneira assim bem tranquila, sabendo para onde vai e sabendo o que é relevante nesse processo. Nós temos também a minha esposa, que é a mãe deles, que também ela se envolve em absolutamente tudo. E pasme, na maioria das vezes ela está certa em muitas então, eu já vi que a palavra não é bem a dele, acho que tem uma duplicidade na liderança aí da última palavra, hein? Sim, mas por que isso é importante, né? Num processo de decisão, se você não toma o teu partido, você tem que saber, você tem que saber qual que é o teu papel, né? Qual é o seu papel nesse processo? Eu sei qual é o meu papel, é decidir, e eu não posso me furtar a decisão. Porque eu costumo dizer, a pior decisão é a indecisão. Sim. É a não decisão, eu sempre digo isso. Mas sabe uma coisa muito importante? Se você vai empreender em família, você tem que estar ciente de que aquilo não vai atrapalhar a sua família. Porque o negócio, ele pode ir embora. Exatamente, a família pode. Não. A sua família você não pode deixar. Eu sempre falei com meu pai. O negócio não pode ser maior que a família. Isso. Não, nunca. A sua família tem que prevalecer. Você não pode pensar que aquilo ali um dia vai ser uma disputa. Jamais. Eu sempre falei pro meu pai, eu tô começando com meu irmão, eu vou começar com ele e vou terminar com a minha família. Não importa o trabalho. A gente pensa junto e é assim que tem que ser. Isso é muito bacana. Estamos aqui chegando pertinho do fim e eu sempre faço um questionamento, quase sempre eu pego de surpresa. Eu dei um pequeno spoiler antes de começar, mas não dei muito tempo para vocês pensarem, que eu sempre peço no final para os nossos entrevistados, para os nossos bate-papos, de trazer se teve alguma inspiração, algum livro, alguma música. Teve um que falou assim, não, toda vez que eu ouço uma música eu consigo refletir, abro o meu whiskyzinho e ouço o Frank e aí eu consigo raciocinar. Se teve um livro, uma pessoa, alguém da família, alguém do mercado que foi uma fonte de inspiração ou que é uma fonte de inspiração para o seu dia a dia. Você já citou o livro Inteligência Emocional, se teve um livro, um podcast. Eu tenho um outro que é Nascidos para Vencer, do Jim Collins. Um dos que eu mais gosto. Eu estive com o Jim Collins o ano passado. Eu também tive pessoalmente. Ele raramente vai em palestra, depois eu conto essa história. Mas o Jim Collins, eu trabalhei 12 anos com Paulo Guedes, ex-ministro. E o Porras, então, né? O Jim Collins e o Porras. É um dos livros que ele cita, dos 3 que ele cita. E se pudesse, quer dizer, fazer um resumo do livro, é exatamente isso que você colocou na sua palestra. Por que uma empresa vendendo o mesmo produto, com as mesmas condições, uma tem sucesso e a outra não? Então, Jim Collins ele cita isso com muita propriedade, né? E ele fala muito mais em vitória, não em derrotas. Exato, enalteceu. E são aquelas empresas que nasceram para vencer. Então esse ponto aí é muito importante. Eu adoro o livro dele. Ele tem o Vencer e o Feitas para Durar. Isso. Eu tive coincidência, só para
Então é ele, vamos citar ele. Eu vou colocar aqui o nome do livro, eu sempre coloco o nome do livro e cito para colocar ali como dica. E a gente faz esse evento que eu levo para Las Vegas. E o ano passado ele foi o palestrante. Legal. E ele falou, ele é difícil de dar palestra, inclusive, e a gente faz barulho, brasileiro faz barulho. Eu falo, tem muito brasileiro aqui, vem para cá, chamou, abraçou, conheceu. O brasileiro é muito entusiasta. Ele falou assim: o brasileiro é extraordinário. Como vocês conseguem com inflação, com dificuldade? É um país a ser estudado e com tanta gente bem sucedida que vem. O executivo brasileiro é muito valorizado fora do país. A gente não imagina o que ele é. E isso é daquele ponto. E você, Catarina, o que você... Nome, livro, pessoa, podcast, se fosse dar dica para quem está vendo a gente? Eu falei um pouco no começo, inevitável. Minha família meu pai, enfim. Ele tem uma trajetória muito linda, ele passa muito conhecimento. E para todos ele faz isso. E tem uma pessoa também com quem eu trabalhei muitos anos em hotelaria, sempre em vendas. Talvez esse meu olhar venha daí, né? Eu trabalhei 15 anos. Eu trabalhei com a senhora Chieko Aoki, que é da Blue Tree. E ela vai no detalhe. Ela é a dama da hotelaria, né? E ela vai no detalhe. Ela vai no detalhe de tudo. E é muito legal. Você acabou falando até uma coisa muito parecida da que eu vivi. Eu estava uma vez na porta do hotel, onde eu trabalhava, no Blue Tree Faria Lima. Eu estava na porta, estava chovendo muito. E quando ela ia nos hotéis, os hotéis passavam um recado um pro outro. Tá chegando. Literalmente, ela tá chegando. Vai ter trânsito, tá trânsito aí? Então tá, então ela vai primeiro pro outro. E era assim, né? Então ela tava indo pro Faria Lima. E aí tava chovendo muito. O menino lá da portaria tava puxando, né? Pra ninguém pisar no molhado. Aí ela chegou, ele parou. E aí ele foi receber com aquele guarda-chuva grandão. Aí ela falou assim: olha só, você não pode evitar a chuva, você pode dar a solução para ela. E eu acho que isso é para a vida. Você falou um pouco disso, isso é para a vida. Procura a solução, não o problema. O shopping está vazio. Se o shopping estiver vazio, o que você vai fazer? Pensa fora da caixinha, entendeu? É isso. O varejo é assim, sua vida é assim. Não pensa pequeno. Luta contra aquele problema que você tem. É onde você vai colocar o foco, né? Não coloca o foco no problema. Eu costumo dizer, problema sem solução, solucionado está. E aí você vai focar o quê? No como é que você faz, apesar de como é que você soluciona. Tem coisas que você só tem como solucionar quando pensa fora da caixinha. Que delícia de papo. Gente, não tenho palavras para agradecer vocês dois, uma inspiração. Tenho certeza que muita gente aqui ouviu vai olhar com outros olhares para dentro de casa, para a família. Isso que você falou isso eu queria ressaltar. Quem empreende em família não pode deixar de ter a prioridade que deve ser a família. Nenhum negócio sobrepõe as suas relações familiares, as suas relações de amizade. Isso é muito importante colocado. Quantas brigas familiares que a gente vê, quantas famílias acabam tendo problema por causa de gestão, negócios, dinheiro. Então, assim, saúde, né, que vão para o espaço por conta, tem uma prioridade. Então, obrigado pela colaboração, obrigado pelo tempo de vocês. Imagina, nós estamos gravando num sábado aqui no Janeiro lindo, vocês vieram até aqui, muito obrigado. E olha, quem está ouvindo a gente, relembrando, deixa aqui embaixo, indique para todo mundo que você puder o nosso Devan com o franqueado, deixe sua dica, deixe sua crítica, quer dizer, manda para mim sua crítica, elogio, você bota aqui, mas não, tô brincando, coloque aqui pra gente, curta. Quero agradecer ao Clodoaldo aqui da BF Seccional Rio, que deu esse espaço pra gente aqui nessa feira linda aqui da BF, agradecer a Prudential, que está apoiando a gente. A Prudential, ela vai além de apoiar os seus próprios franqueados, como eu falei, uma das maiores seguradoras do mundo, maiores do Brasil, e ela atua no Brasil através de franquia, oferecendo também excelência para os seus franqueados. Tenho um carinho muito grande pelo Humberto, pela Marcela, são nossos clientes e parceiros há muitos anos, muito bacana mesmo. Muito obrigado por estar com a gente nesse tempo aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Devan. Não sei aonde, em algum lugar do Brasil. Tchau, tchau. Obrigada, Denis. Valeu. Um abraço forte. Devan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.